Vamos bater um papo importante agora sobre a educação das crianças. Isso tem a ver com o assunto que a gente vai colocar aqui no programa hoje, que é a dislexia. Eu estou recebendo hoje a Mônica Peçanha, que é psicopedagoga. Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Bem. Bem-vinda de volta, tudo jóia? E também a Maria Inês Ocanan de Luca, que é neuropsicóloga da Associação Brasileira de Dislexia. Seja bem-vinda também ao programa, tudo bom? A gente estava falando agora há pouco ali nas fofoquinhas dos famosos sobre a Nicole Balls, que falava direita e esquerda, não se entendia muito bem. Isso é um sinal de dislexia também? É um dos sinais. É um dos sinais? É um dos sinais. Eles têm dificuldade em nomear lateralidade. Tá. Então, a hora que ele vai dizer esquerda, ele tem que lembrar, é onde eu uso o relógio. Ou a direita, aqui eu escrevo. Tá. Mas isso não impede que eles dirijam, tá? bom, Porque os importante. sinais são em sinais, né? Quando você vira direita e vira esquerda, tem lá a setinha. Sim. Então, aí a compreensão é imediata. Fica mais fácil. Isso. Mas dar a direção já é mais Já difícil, mais porque difícil, tem essa isso. dificuldade. Quais são os outros sinais da dislexia? Como a gente pode perceber? Eles começam a apresentar dificuldades já pequenininhos, algumas diferenças no desenvolvimento motor, demora um pouquinho mais a andar, um pouquinho mais a falar, mas são diferenças sutis que a princípio não vão chamar a atenção. Agora, quando ele começa o processo de alfabetização, de escolarização, é onde as diferenças vão aparecer mesmo. Tá. Porque é aí que está a diferença do disléxico, no processamento de informações relacionadas à leitura e à escrita. Entendi. E aí ele oferece resistência na leitura e escrita, ele inverte palavras, mesmo às vezes oralmente. A professora vai perceber bem, porque ele é aquele aluno que vai um pouco mais lentamente avançando, mas avança. Mas ele vai sempre um pouco mais devagar. E isso tem uma idade para a gente perceber? Porque o que está acontecendo também é que a alfabetização está acontecendo cada vez Muito mais cedo cedo nas escolas. E é óbvio que o desenvolvimento das crianças sendo diferente, algumas crianças vão melhor, desenvolvem melhor, entendem melhor aquela matéria que está sendo passada, e outras vão no ritmo que seria considerado normal se a alfabetização não começasse numa idade tão cedo, né? Tem uma idade para a gente perceber isso? Basicamente desde pequenininho, mas por volta dos 6 anos, quando essa alfabetização chega, aí as coisas começam a ficar mais acentuadas. Tá. Né? Então, por volta dos 6 anos. Com 7 anos, eu acho que a gente pode começar a se preocupar. Né? E aí, com 8, a gente já tem que ter, de repente, aí um diagnóstico já formado para ajudar essa criança com estratégias diferentes. Mas o que eu acho que é importante os pais em casa perceberem, né, por volta dos 6 anos, é como essa criança fala sobre a escola. Tá. Se ela gosta de ir, se ela se sente bem, se a professora é uma professora que ajuda. Porque ela, desde pequeno, vai mostrando sinais também de que as coisas estão indo bem ou não para ela. Porque se ela não está gostando, tem grande chance dele estar com dificuldade. Algumas vezes começam a aparecer sintomas, eles começam a somatizar. Então, na hora de ir na escola tem dor de barriga, na hora de ir na escola tem dor de cabeça, começa a aparecer sintomas que você leva para o pediatra fala, não tem nada, ele está normal. E aí você começa a perceber, e a escola, como é que está? O que aconteceu na escola? E aí pode estar relacionado às dificuldades na aprendizagem mesmo. Não tem nada a ver com a dislexia, mas são sintomas que chamam a atenção para uma dificuldade. Tá. Pode estar relacionado à dificuldade, mas também esses sintomas podem estar relacionados a uma mudança de fase, a uma inclusão de uma matéria nova. Questões emocionais mesmo, algum coleguinha pode estar fazendo algum tipo de bullying com aquela criança, uma porção de coisa, mas é bom prestar atenção e investigar. Tem muito diagnóstico errado de dislexia? Eu acho importante a gente falar isso. É importante a gente pontuar bem o que é esse problema. Eu não sei se está caracterizado como uma doença ou só uma desordem. Exatamente o que é a dislexia e em que momento as pessoas confundem o diagnóstico e muitas vezes acabam usando para problemas diferentes, de tratamento diferentes ou problemas menores. É um transtorno de aprendizagem, a dislexia. Não é uma doença. Então, você não vai ter, por exemplo, remédio para isso. O que vai ter é remediação, é uma como é que a gente chama? Um tratamento. A gente evita falar tratamento porque não tem porque não o tem tratamento medicação. parece que você está uma lidando com intervenção. doença. Isso, uma intervenção Um acompanhamento apropriada. diferenciado. Isso, e para isso precisa ser uma equipe multidisciplinar, porque o aprender envolve muitas questões. Então, a gente, na BD principalmente, nós usamos a equipe multidisciplinar que conta com neuropsicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo. Nós pedimos exames médicos também para saber se aquela criança está ouvindo bem, se ela está vendo direitinho,
porque isso vai interferir, Sim. né? E se tem alguma coisa neurológica mais importante, algum transtorno, alguma outra coisa que justificasse essa dificuldade na aprendizagem. Aí com todas essas informações, mais relatório da escola, mais uma anamnese com os pais, é que nós conseguimos fazer o diagnóstico e a orientação aos pais e à escola. Porque esses diagnósticos, muitas vezes imprecisos, né, da dislexia, pode dar um caminho completamente errado para essa criança. Muitas vezes é só uma adaptação que não foi muito bem feita naquela escola, um problema com o grupo, ou até mesmo com a professora, né? Às vezes pode ser só uma questão de idade mesmo, né? Uma criança, ela avança às vezes um pouco mais rápido do que outra. E aí a gente precisa ter essa noção, né, de fazer um diagnóstico preciso, porque entre os diagnósticos, às vezes é uma linha muito tênue. A minha filha teve muita dor de cabeça quando passou para o primeiro ano. Bastante. Porque teve uma mudança dor grande, de barriga, né? mas aí a gente sabia que porque estava mudando de fase, outras responsabilidades. E é importante fazer essa diferenciação entre dificuldade e transtorno. Quando é apenas uma dificuldade, você faz uma intervenção, por exemplo, está com uma dificuldade em matemática. Convida um professor particular, intervém naquele ponto em que ela está com dificuldade e ela avança. Não dá para ser bom em tudo também. Isso. Não dá, né? A gente cobrar isso das crianças, né? Agora, quando é um transtorno, você vai para uma intervenção à parte e a criança melhora, mas não o suficiente. Ela ainda patina um pouquinho. Tá. E aí, então, chama a atenção que pode ser um transtorno nesse caso. E eu gosto muito de ajudar os pais a entenderem essa diferença, né, de quando é um transtorno ou é só um desafio. O transtorno, como o nome já diz, ele é um transtorno. Ele vai ser um transtorno para a criança, ele vai ser um transtorno para os pais, para os professores. Então é algo que de alguma forma vai afetando a vida de todo mundo. Sim. Um desafio é diferente, né? A criança tem uma dificuldade, ela sente um pouco de medo, falta um pouco de coragem para ir para a escola, mas ela de alguma forma, ela aprende a encarar isso e esse desafio, ele é superpujado. E isso é muito bom, porque trabalhando a autoestima da criança, ela mesma vai superar esse desafio, né? Agora o transtorno não, o tudo. transtorno ele precisa de uma estrutura, né? Ele precisa de profissionais que tenham ferramentas para ajudar essa criança. E todo mundo tem que se adaptar para que essa ajuda aconteça de forma efetiva, né? Exato. E isso é para a vida toda. Sim. Porque não tem cura. Não tem cura, mas se ela é percebida e diagnosticada o quanto antes, né? E que a intervenção seja feita, ela evolui praticamente igual às outras crianças, os outros adolescentes, mas vai carregar para a vida inteira essa diferença na hora da aprendizagem. A gente podia até fazer uma definição desta forma, que a dislexia é uma forma diferente de aprender. Tá. Ele processa as informações de uma forma diferenciada. Mas aprende também. Mas aprende. Esse é o final que a gente tem que chegar. Aprendem, podem fazer faculdade, podem fazer pós-graduação, podem ter qualquer tipo de profissão, não há nada que os exclua da sociedade de forma nenhuma. Tá então, certo. se a gente perceber cedo... Para a gente encerrar, eu queria saber se existem níveis diferentes de dislexia, se existe uma forma mais severa, se é que a gente pode chamar assim, desse transtorno, uma forma mais branda, e a diferença entre, eu vou ter que ler esses termos, tá? Porque confesso que ainda não entrou. Dislexia, disgrafia e descalculia, que são outros transtornos também que a gente muitas vezes nem sabe que existe, né? Então, a diferença principal é que a dislexia é um transtorno de leitura e escrita. Tá. Então, vai afetar leitura, escrita e compreensão de textos. A disgrafia tem a ver com a letra, uma questão motora. Tá. A letra ruim, às vezes ininteligível. Isso faz parte também do quadro da dislexia, então às vezes se mistura por causa disso, está englobado. E a descalculia é a dificuldade com as questões matemáticas, então os conceitos matemáticos, né? Pertencer, não pertencer, contém, contido, eles confundem as questões básicas da matemática. E o disléxico, muitas vezes, tem dificuldade com a matemática também por causa do enunciado, porque aí já é português, ele tem que interpretar aquele enunciado. E aí, às vezes, também mistura, inverte a posição de colocar os números, faz a conta certinha, na hora de pôr o resultado, inverte. E aí, o resultado fica errado, né? Então, a diferença está nesse sentido, que muitas vezes o disléxico tem um pouco disso tudo, mas é possível que tenha essas questões em separado. Aproveitando que as crianças estão em casa agora nesse período de férias, tem alguma coisa que os pais devem ficar atentos, devam nesse momento observar melhor nas crianças? Eu acho que a gente pode aproveitar algumas manifestações culturais para ajudar essas crianças, né? Então, por exemplo, exposições de livro, levar a criança, para ela sentir prazer, porque a aprendizagem ela pode ser mais fácil para a criança que tem dislexia ou qualquer outro tipo de transtorno, desde que sinta prazer, né?
A vivência muitas vezes pode ser bem mais importante. Né? Então, olhar para essa criança como uma possibilidade de trazer algo maior para ela do que só aquela coisa fechada de Dentro casa da sala de ou aula, da sala de aula. Tá Mostrar certo. também as possibilidades, né? Mostrar que ele é capaz, que é possível a leitura para ele, que vai haver uma diferença entre ele e os outros alunos, mas que sempre será possível. E ele se empoderar dessa questão de saber ler também. E que a gente aprende o tempo todo, o mundo é enorme, né? A gente lógico. está aprendendo todos os dias. Deixa eu agradecer então a Mônica Peçanha, que é psicopedagoga, pela presença, e também a Marinês de Luca, que é neuropsicóloga da Associação Brasileira de Dislexia. Vou deixar também um site para você que ficou com alguma dúvida, para saber como é o tratamento, como fazer o diagnóstico, dislexia.org.br, dislexia.org.br.